A Argélia, reconhecida como o maior país do continente africano em termos de área geográfica, oficializou sua participação no conflito contra Israel. O chefe de Estado argelino, Abdul Majid Tebboune, obteve a aprovação unânime do parlamento do país para a sua posição. Ele declarou que os atos cometidos pela organização Hamas, a qual é designada como ilegal em diversas jurisdições internacionais, constituem um meio de autodefesa em resposta ao sionismo. O presidente Tebboune enfatizou que, para a Argélia, é uma questão de honra nacional oferecer suporte incondicional ao movimento pela causa palestina. Abdul afirmou que o exército está pronto para entrar em ação. As Forças de Defesa de Israel, IDF, começaram a aumentar a pressão sobre a faixa de Gaza, onde os confrontos têm se intensificado a cada dia desde um ataque aéreo de militantes do Hamas em 7 de outubro. A IDF, que continua a destruir posições do Hamas em Gaza, onde um intenso bombardeio está em andamento desde 7 de outubro, enfrenta outras organizações ilegais no Oriente Médio e os estados que apoiam essas organizações no processo. Dentre estas organizações, muitas das quais são apoiadas pelo governo iraniano, os eventos de alguns dias atrás, especialmente enquanto a pressão do Hezbollah libanês sobre o norte de Israel continua, causaram a abertura de uma nova frente. O grupo Houthi, que até 2 anos atrás era referido como uma organização paramilitar ilegal por muitos estados mundiais, incluindo os Estados Unidos, opera no Iêmen há muito tempo. Após o início da guerra Israel-Hamas, 3 mísseis de cruzeiro e um grande número de foguetes enviados pelo grupo Houthi, que tentou um ataque aéreo sobre Israel sobre o Mar Vermelho, foram interceptados pela Marinha dos Estados Unidos na região nos últimos dias. O anúncio do governo iemenita de que estão entrando diretamente na guerra contra Israel aumentou incrivelmente as tensões. Ontem, as declarações do governo argelino provaram que a tensão no Oriente Médio continuará por muito tempo. O parlamento argelino deu ao presidente Abdul Majid Tebboune autoridade total para tomar uma decisão de guerra contra Israel. Como é sabido, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou os países vizinhos, especialmente o Irã, muitas vezes desde 7 de outubro, para evitar que a guerra Israel-Hamas se transforme em um conflito regional. No entanto, o Irã continua a ignorar os avisos dos Estados Unidos e os países mais críticos do bloco oriental, como Turquia, Rússia e China, começaram a fazer declarações apoiando o Hamas, o que fez com que a geografia muçulmana no Oriente Médio tomasse medidas receptivas. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou, e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio Smartwatch Ultra, você leva um fone AlphaPod de graça, e você pode escolher entre 2 modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu smartwatch com mais de 50 funcionalidades e escolha seu AlphaPod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom Realidade10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado, os links estão na descrição. As declarações do Irã, desde o primeiro dia, fizeram com que a guerra se transformasse em um confronto direto judeu-muçulmano e, como resultado, muitos estados muçulmanos agindo no rastro do governo iraniano, primeiro o Iêmen, e a partir de hoje, a Argélia declararam guerra contra Israel. A decisão tomada pelos deputados da Assembleia Nacional Popular da Argélia, que gritavam slogans e seguravam bandeiras palestinas com lenços palestinos, mudou tudo completamente. Os deputados que deram autoridade total ao presidente Abdul Majid Tebboune para que a Argélia travasse guerra direta contra Israel, sugeriram que o Hamas estava conduzindo um caso justificado. Poucos dias antes desse inesperado apelo à guerra do parlamento argelino, o ministro das Relações Exteriores da Argélia, Ahmed Attaf, disse que a agressão sionista é resultado da imunidade injustamente concedida à ocupação e do apoio político e militar. A Argélia considera a defesa da causa palestina como um aspecto de lealdade à sua história nacional. Junto com essas declarações, o ministro argelino criticou o apoio militar de muitos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, a Israel, e considerou os ataques aéreos das IDF à faixa de Gaza como um crime de guerra. Mas resta a pergunta: o poderio militar da Argélia pode se equiparar ao das Forças de Defesa de Israel, que conta com o apoio de um Estado mundial como os Estados Unidos? Bom, vamos olhar os inventários militares dos 2 países juntos agora. As Forças Armadas Argelinas, que têm 320 mil soldados prontos para o dever, contam com cerca de 1.000 tanques, 2.000 veículos blindados e um grande número de sistemas de obuses para operações terrestres. Além desses veículos militares russos, muitos dos quais datam da era da União Soviética, o inventário da Força Aérea Argelina inclui 130 jatos de combate.
cerca de 30 aviões de carga e helicópteros de ataque em prontidão de combate. O inventário do exército argelino, que recentemente foi modernizado pela Rússia, destaca-se como uma das maiores forças militares da região. Considerando que as forças de defesa de Israel estão atualmente lutando contra o Hamas, Hezbollah e os grupos Houthis, a participação de um país com uma força militar consideravelmente grande como a Argélia poderia levar o IDF a perder sua vantagem? A razão mais importante para o surgimento dessas alegações foi a recente declaração de guerra contra Israel em sucessão. Nas primeiras semanas, apenas organizações regionais ilegais, como o Hezbollah, participaram da guerra iniciada pelo Hamas. No entanto, a intervenção do Iêmen primeiro e da Argélia imediatamente depois mostra que os próprios governos decidiram agora lutar contra Israel. O fato de a organização paramilitar Hamas, considerada ilegal, ter ganhado uma vantagem crítica na guerra urbana como resultado das ações do Iêmen e da Argélia, também pode causar ao IDF adiar a operação terrestre. Analistas preveem que a Líbia se juntará a esses países em um futuro próximo. Como você sabe, a Líbia, o Conselho Supremo do Estado Líbio, que recentemente exigiu o cessar das relações com os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e todos os países que fornecem apoio militar a Israel, disse que o povo líbio apoiará e estará ao lado de seus irmãos na Palestina até que suas terras sejam libertadas das forças ocupantes cruéis. Devemos interromper a exportação de gás natural e petróleo para países que apoiam Israel ocupante. A proposta do QG de interromper o fluxo de energia da Líbia já foi implementada pelo governo do Catar. O emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, disse que pararemos o fornecimento de petróleo para o mundo a menos que o bombardeio de Gaza pare. Esses decretos, repetidamente feitos por estados muçulmanos, podem trazer a intervenção militar de uma coalizão islâmica que se tornou um só coração contra Israel? Essa possibilidade aumentou ainda mais com os sucessivos decretos de guerra dos estados muçulmanos. Então, qual é a razão pela qual os países islâmicos se uniram a uma força tão grande contra Israel após tantos anos? Especialistas afirmam que as medidas tomadas pelos estados mais críticos do bloco oriental estão por trás dos esforços dos países islâmicos para intervir. Como você sabe, no início da guerra, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que apoiava o estabelecimento de um Estado palestino independente nas fronteiras de 1967. Dessa forma, o governo russo, que fez um movimento completamente oposto ao dos Estados Unidos, um apoiador de Israel, continuou suas declarações apoiando o Hamas. Após a Rússia, a China também decidiu enviar seus próprios navios de guerra para a região em resposta aos americanos enviarem uma marinha e um porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental. Sabe-se que os governos chinês e russo estão tentando alcançar a dominação no Oriente Médio por meio do Irã. No entanto, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que considerou a possibilidade de o Irã entrar na guerra como um dos maiores fatores de risco desde 7 de outubro, continua a alertar o Irã. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que criticou o apoio financeiro e militar do Irã às organizações legais, anunciou recentemente que trouxeram porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental ao ponto onde podem realizar operações nas fronteiras do Irã. Embora se diga que isso foi decidido apenas como precaução, o fato de os Estados Unidos estarem tão vigilantes contra a possibilidade de o Irã entrar na guerra aumenta as preocupações de que a guerra no Oriente Médio não se desvinculará entre Israel e o Hamas no futuro próximo. Israel lançará uma operação terrestre apesar da reação de um grande número de países muçulmanos, especialmente o Irã, desencadeando uma terceira guerra mundial? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.